Olá, desenvolvedor! Seja muito bem-vindo ao episódio 35 sobre a construção de um sistema de controle de estoque escrito do zero em C#. E eu sei, que você está aqui exatamente para aprender a como programar melhor. Então a gente vai direto ao assunto do episódio de hoje, tá? Agora a gente vai fazer uma parada bem interessante para todo o sistema que se preze. A gente vai construir uma funcionalidade para que o usuário possa alterar a sua própria senha. É legal, né? Isso é muito útil. E também faz parte de uma infraestrutura que todo sistema que se preze, ao menos, deve ter. Inclusive, a gente vai aprender um pouco mais, tá? Sobre como a autenticação no ASP.NET MVC funciona. Sensacional! Lembra de curtir aqui esse episódio e compartilhar com o máximo de pessoas possível, tá, cara? Assim você ajuda muito o canal a continuar a sua saga de disseminar o conhecimento Jedi na programação. Então, beleza? Vamos lá, vamos pro código. Agora estamos aqui na nossa área de trabalho e vamos acessar o sistema e pensar no que a gente deve fazer. Então, vamos lá logar aqui. Pronto. Bom, eu preciso incluir, a gente vai incluir um menu para o usuário acessar a troca de senha dele. Mas aonde nós vamos incluir? Olha só, cadastro, operações, relatórios, grafos, não são áreas muito adequadas para isso. Nenhum desses é o mais adequado. Aí que tá. Para uma funcionalidade dessas, é interessante que fique em um local separado, visto que é mais ou menos uma funcionalidade administrativa. Então, a gente vai colocar no Olá e o nome do usuário. A gente vai incluir um submenu aqui, ok? Então, para isso, a gente precisa vir aqui na nossa visão de layout e incluir lá. Bom, a gente já tem aqui, Essa parte aqui é quando o usuário está autenticado. Então, a gente vai vir aqui, para baixo e esse aqui, esse using aqui com form e tal, tá vendo? Ó, sobre, usuário. Pronto. É esse ponto aqui que a gente vai incluir. Só que esse ponto é um negócio muito trivial, Então eu não vou ficar escrevendo isso aqui direto. Eu já tenho um fonte. Esse fonte aqui é exatamente isso aqui, ó. Tá aqui, ó. O que eu fiz? Foi incluir as referências aqui ao drop-down, colocar aqui um caret, que é essa imagenzinha aqui. Então, algumas coisas lá e o submenu, tá? Só que eu coloquei qualquer index aqui, porque a gente ainda não tem a referência dele interna, tá? Então, é só para a gente testar. O que a gente vai precisar fazer daqui a pouco é o seguinte, a gente vai precisar fazer esse action aqui, Na verdade, esse action aqui nem existe, A gente vai ter que fazer alguma coisa diferente. Vamos deixar assim, sei lá, alterar senha usuário. Acho que aqui tá bom. E esse aqui vamos chamar... isso aqui vamos colocar onde? Em qual controller? Conta. E qual o action é esse alterar senha usuário? Acho que vai ficar legal desse jeito, tá? Então, olha o que a gente tem agora. Excelente! Isso aqui é a primeira coisa, só que é claro, do jeito que tá, a gente vai clicar aqui, ele vai para um lugar que a gente não quer, não é esse lugar aqui que a gente precisa fazer, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer a view. Vamos criar uma view, alterar senha usuário. Onde? Nessa parte aqui de conta, que tem somente login por enquanto. Então, a gente está aqui, vamos incluir essa view. Essa view também eu já tenho aqui, é claro, e eu vou explicar para você essa view, tá? Então, já tem aqui. Ela é muito simples, tá? Ela contém um container, um título, um cabeçalho. Ela é tipada, então eu terei que criar esse view model aqui e o nome dela, o título é alterar senha. Então aí o que eu faço? Eu tenho um form, a gente vai trabalhar com um form um pouquinho diferente do que a gente vinha trabalhando, tá? Que ele vai postar também no alterar senha usuário. Então ele vai fazer tanto o get quanto o post. Ó, aí já tem uma parada diferente. Aí aqui tem um summary, que é para mostrar todas as informações. Vou deixar aqui como parâmetro ou padrão, E aqui tem os campos.
senha atual, né, com a mensagem de validação, nova senha com a mensagem de validação, confirmação da senha com a mensagem de validação e um botãozinho aqui, alterar, tá? E no final, aqui tem o jQuery Validation, ok? Simples, né? Com isso, a gente tem uma visão bem simples e funcional para aquilo que a gente precisa. Então, a gente tipou isso aqui, né? E eu vou fazer a mesma coisa, que eu vou criar essa classe, né? Então, eu tipei aquilo ali porque eu vou trafegar informações, né? São os dados, né? São esses campos aqui. Então, precisa ter essa classe, esses campos aqui, essas propriedades. Então, vem aqui, eu já tenho também, para nos poupar tempo, é claro. Aí eu só vou precisar fazer a using aqui, pronto. Então já tem tudo, tá? Senha atual, o display, senha atual, ele é requerido, obrigatório, ó, preencha, então requerido. Esse aqui no caso tem um tamanho máximo de 3, ou mínimo de 3. E esse aqui é uma comparação com o campo nova senha. Esse aqui, né? É a confirmação da senha, elas precisam estar iguais, ok? Então vou aqui remover o que a gente não está utilizando, pronto. Então passamos por essa parte e agora a nossa view ela já está, aqui ó, já está 100% aqui, está funcionando, pelo menos, né? Por enquanto. Então vamos lá. O que vamos fazer agora? Agora a gente vai, é claro, fazer aqui o controller. E onde vamos colocar essa informação aqui? A gente vai precisar, né, criar um action aqui no conta, tá? E como vai ser esse action? Bom, esse action tem que ter o nome exato que a gente utilizou aqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho que eu já esqueci, né? Aqui. Tá na conta e action alterar senha usuário. Então vamos lá, vamos criar um método público action filter. Não, aqui é action filter. Action result. O nome, pronto. E aí eu vou dar, né, vou decorar com allow anonymous. E o que eu vou fazer agora é simplesmente executar a minha view. Ok? Então, isso vai fazer com que a aplicação, quando eu clicar aqui, vai passar a exibir aquela view que eu copiei lá. Eu quero que você, pelo menos, dê uma olhada, né, nessa view, aquilo que eu expliquei brevemente ali. Então, é exatamente isso que eu preciso agora. Bom, vamos lá. Clicando aqui, aí ele vai exibir aquela view. Toda aquela informação ali, você vai ver que ela é bem simples, até ela é bem parecida com a view de login, tá bom? Então, como é a primeira vez, eu estou depurando aqui, demora pra caramba para fazer a exibição da view, tá? Mas ela é muito simples. Bom, como você pode ver, bem simples, tá bom? Ok, a primeira coisa a gente já fez, tá? Ficou até bonitinho, tá? Mas agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o post. Isso aqui é um form, né? Internamente é um form HTML. Então a gente tem aqui um form, deixa eu colocar aqui para baixo, para ficar mais fácil. Vamos só visualizar, só para você entender. A gente tem um form que vai postar no alterar senha usuário, que é o mesmo. Olha que legal. Como é que a gente faz isso? Bom, existem várias maneiras, né, da gente postar isso aqui. Eu já estou postando no mesmo local. Maneiríssimo, né? Ou na mesma URL, tá? Então, por um form normal, né? Como você viu. Então, vamos fazer aqui. Como é que eu identifico aqui no meu action se eu estou utilizando um post ou um get? A minha requisição é um post ou um get? A gente precisa fazer isso, tá? Então, a gente tem como fazer simplesmente acessando um objeto que já vem no MVC HTTP context. Aí ele tem um request. Aí a gente tem o HTTP method, que aí eu gosto de fazer um toUpper.
para poder comparar com isso aqui. Então, se for um post, ó, e se for um get, eu simplesmente vou fazer isso. Show de bola! É isso aqui que a gente precisa. Olha que interessante. Então, o que eu vou fazer? Se for um post, por enquanto vou exibir isso aqui, do jeito que está, tá? E qual é a mágica aqui? Bom, aí que tá. No ASP.NET MVC, né, você pode perceber que tem outros aqui que eu fiz isso, né? HTTP post e tal. Mas a gente pode informar um método aqui, ou quando a gente não informa nada, ele tanto recebe um post quanto um get, tá? A menos que você faça a decoração com isso aqui, né? Então, com esse atributo aqui, eu aceito, digamos assim, aquele action aceita tanto post quanto get. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar o mesmo, tá bom? O mesmo método. É esquisito, mas é isso aí mesmo, tá? Então, vamos compilar aqui. E, não. Antes disso, vamos fazer o seguinte. Eu não fiz isso, né? Eu tenho que, vou fazer isso agora mesmo. Aqui. Já vou passando por parâmetro, tá? Model. E aí sim eu vou compilar. E aí a gente vai testar, vamos ver como é que a coisa já está melhorando, já está mudando e por aí vai. Vamos lá, né? Aí demora um pouquinho. Eu vou só explicar. Bom, automaticamente o post feito por um método post normal, né? Ele pode ser convertido num model. Que esse model automaticamente, por baixo dos panos, vai ser validado com base no quê? Nos Data Annotations. Beleza? É aqui que ele faz a validação. Ele ou ASP.NET MVC. Ok? Só que olha só que esquisito. Já aparece logo de cara tudo aqui. Estranho isso, né? Essas mensagens de validação aparecem, mas por quê? Porque a gente incluiu o model como parâmetro do action. Para resolver esse problema, a gente pode fazer o seguinte: model state.clear. Então, quando for um get, eu estou dizendo, cara, simplesmente a ASP.NET MVC não precisa me mostrar nenhuma mensagem, porque vai vir em branco mesmo. Tá? Basicamente é isso. Então, eu agora cliquei aqui, então vai fazer mais uma vez um get. Aí você vai perceber que, ó, agora não está aparecendo, viu? Beleza, tá? Agora sim, a gente vai precisar fazer uma coisa, né? A gente vai precisar fazer a validação aqui. Bom, a gente precisa fazer uma validação. Uma validação, tá? Opa, ó, já tem do client aqui. A gente ainda não fez a validação da senha. Se a senha ela pode ser exibida, ou melhor, se está válida ou não para esse usuário, tá? Colocando aqui, ó. Pam. Ó. Não fez nada, tá? Então, vamos lá. Tem mais algumas coisas. É claro, né? A gente não fez a alteração da senha propriamente dita. Então, a gente precisa fazer isso. Também eu tenho um método e eu vou passar para você, tá? Onde nós vamos fazer isso, né? No nosso model de usuário. Então, a gente já tem todas as coisas relacionadas ao usuário, acesso a banco e tal. Então, tem esse método aqui. Alterar senha. Muito simples, isso aqui é padrão de todos os demais métodos, tá? E aqui também é muito simples, ó. Só um update, usuário set senha, que é a senha que a gente quer, com o ID tal. Então, eu passo os parâmetros aqui. E importante que a gente tem que lembrar de criptografar a senha com MD5. E no final eu verifico lá se esse update executou alguma coisa lá, né? Ele realmente alterou alguma coisa. Só vou retornar OK se realmente tiver sido alterado. Beleza. Esse método aqui é simples demais. Agora a gente precisa chamá-lo no controller, tá? E vai ser aqui. Agora como? Como? Por quê? Não sei se você reparou, é claro, eu deixei isso de fora, né? Tem isso aqui, ó, id.dis, quer dizer que eu preciso de um usuário já carregado na memória. Como é que eu vou fazer isso? Aí é que tá.
tá? Eu preciso recuperar do usuário logado. E como? Bom, a gente pode fazer isso de inúmeras maneiras, mas eu vou mostrar uma bem simples e eficaz. A gente precisa carregar isso no cookie de autenticação. Então vamos aqui no login, post. Como você pode ver, a gente hoje só tem esses perfis. A gente vai incluir o ID aqui. Como é que vamos fazer? Vamos incluir esse ID e vamos fazer assim. Pronto. Pronto. Incluir um pipe lá. Então, ele vai carregar isso no cookie. Ok? E agora, como é que a gente vai destrinchar essa informação? A gente vai recuperar essa informação de autenticação em cada requisição. Lembra que tem que fazer uma identificação em cada get, post, e por aí vai, para dizer que aquele usuário é ele mesmo. Então, aqui no Global AJAX, a gente tem alguns métodos e, especificamente, o Authentication Request. Esse método aqui, a gente tem a identificação lá dos perfis. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar partes aqui. E a primeira parte eu vou separar por aquele pipe lá. A segunda parte já vai ser esse aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Aí, o ID vai ser um convert.toInt 32 partes 0. Ok? Então, aqui eu peguei o ID, que está na primeira parte, e os perfis, que estão na segunda parte. Beleza. Só que, como é que eu vou informar aqui, nesse generic principal aqui? Bom, aí que tá. Você vai criar o seu primeiro principal, né? Objeto de autenticação. Então, vamos lá. Vamos criar aqui. Vamos adicionar uma nova classe. Essa classe, aplicação principal. Tá? Vai ser bem simples. Eu já tenho esse cara aqui. Eu vou explicar, copiando aqui e agora colando para cá. Pronto. Ele é muito simples, tá? Ele somente herda de generic principal, que é o que a gente já estava utilizando aqui, tá vendo? Então, ele herda de generic principal e ele contém uma propriedade que é interessante, que é essa aqui, ó, usuário model, ou melhor, dados, que é do tipo usuário model. Por quê? Porque a gente vai carregar a partir do ID um usuário. É claro, tem um probleminha de toda requisição você ter que ir lá no banco de dados. Bom, isso aí é um outro problema que a gente, em algum outro momento, a gente pode endereçar. Mas fica também como trabalho de casa para você, como melhorar isso aí, ok? Então, eu criei esse meu principal aqui. Ok, o que eu vou fazer? Substituir aqui e, no final, adicionar o meu ID. Pronto. Agora eu já tenho a identificação daquele usuário dentro da minha requisição. Ok? Então, beleza. Agora, como eu vou obter essa informação? Aqui. Aí que tá. Aí já é uma outra parada. Bom, existe um carinha do HTTP Context. Existe um user, que ele vai retornar o quê? Um ePrincipal, que é um daqueles generic principal ou qualquer coisa, né? No nosso caso aqui é o nosso... onde é que está? Esse mesmo. É o nosso aplicação principal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma conversão aqui de tipos. Vamos dizer aqui, ó, usuário logado. Ok? Criei essa variável aqui. Vou fazer o seguinte. Se realmente tiver um usuário logado, sempre bom a gente fazer isso, né? O que eu vou fazer? Bom, aqui que está. Eu já identifiquei o usuário. Então, vou vir aqui, dados, alterar senha. Pronto. Eu vou incluir aqui o model.senha. Nova senha. Pronto. Só que aí ele me retorna se a operação foi bem sucedida ou não, né? Então, alterou
igual a false. Vamos criar uma variável aqui. E aqui alterou igual a true. Na verdade, vai receber ali a resposta. Ok? Então, com isso, a gente já fez a alteração. Tá, mas a gente precisa, antes de prover, de fazer essa alteração, a gente precisa validar se a senha atual digitada pelo usuário, essa aqui, realmente ela é a mesma que está lá no banco de dados. Então, a gente vai ter que fazer um if aqui, se o usuário é logado, ponto dados, ponto. Vamos criar um validar senha atual. E vai ser model.senha atual. Então, vamos criar esse carinha aqui. Tá? Eu já tenho também esse cara, né? Eu já tenho fonte porque é para facilitar a sua vida, tá? Então, esse fonte também não é nada demais não, tá? Aqui. Pera aí, vamos colocar ele lá embaixo, que ele fica próximo do outro que a gente acabou de criar, né? Vou colocar até aqui. Pronto. Então é o seguinte, também bem comum, só que aqui ele vai fazer um select count para ver a quantidade de registros. Se retornou 1, então quer dizer que a senha é igual, né? Estou validando a senha com aqui, ó, senha atual. Tá? Muito simples também. Pronto, então estou validando aqui. Se não conseguiu validar a senha, então eu tenho que exibir uma mensagem aqui, tá? Então, para isso, eu vou utilizar uma parada bem interessante, tá? Eu vou fazer uma validação aqui, vou incluir o model state.add model error. Então, eu vou colocar o nome do campo, é senha atual, que é o nome desse aqui, ó, senha atual, tá vendo? E aqui eu vou preencher a mensagem, a senha atual não confere. Pronto. Isso aqui já é alguma coisa bem interessante. E aqui se alterou, beleza. Pronto. Isso aqui já está bem legal, tá? Então, antes da gente compilar, é melhor a gente deslogar aqui, porque a gente fez uma alteração lá no usuário, né? Questão de autenticação. Então, é bem interessante a gente fazer o logout aqui, porque justamente o cookie agora vai ser diferente, né? A gente foi lá e incluiu o ID do usuário no cookie. Então, a gente precisa também remover esse cookie. Então, quando eu fiz o logout, eu removi esse cookie e, consequentemente, agora, quando eu me logar, ele já vai ter o cookie correto, tá? Já com o ID. Pronto. Aí eu venho aqui, alterar senha. Eu vou digitar uma senha errada, aqui, uma senha qualquer e pá. Show de bola, ó, funcionou. É exatamente isso que a gente precisa. Tá? Vamos ver agora, 1, 2, 3, vou colocar agora 1, 1, 1, 1, 1, 1, e vamos ver se alterou. Bom, vamos ver se alterou mesmo. Vou colocar aqui, 1, 2, 3, não funcionou. Agora 1, 1, show de bola, então já alterou a senha. Só que como você viu, cara, ficou um negócio meio esquisito, não mostrou mensagem nenhuma, então ficou meio esquisito. Então vamos mostrar, para finalizar, uma mensagem aqui, vai ficar maneiro, né? Então o que a gente precisa? Bom, se alterou, se houve a alteração, aí eu vou mostrar alguma coisa. Então vou colocar um if aqui, se alterou, vamos criar um viewBag, e vamos dar o nome de mensagem. Pode ser, né? Vamos fazer o seguinte também, tá? Essa mensagem, ela vai ser nula logo de cara. Então, independente se for uma coisa ou outra, eu sempre vou tê-la, ok? E ela vai ser um vetor de strings para facilitar a nossa vida, tá?
E aí, o que eu vou fazer? Primeira coisa é o status, no caso aqui, ok. E a segunda é a mensagem em si. Então, senha alterada com sucesso. Tá bom. E se não conseguir alterar, aí eu vou colocar aqui, sei lá, erro. Não foi possível alterar a senha. Sei lá. Acho que tá bom. Então, no back-end, a gente fez a parada legalzinha lá. Tá. Vamos mostrar uma mensagem. Mas a gente precisa também, vou compilar, enquanto isso, eu vou alterar aqui o front-end. Vamos exibir uma mensagem? Eu acho que vai ficar legal se a gente exibir aqui, né? Então, vai ficar entre os campos e o botão. Vamos fazer o seguinte, if viewBag.mensagem. Então, vamos ver. Se ela for diferente de nulo, ok? Porque eu anulei aqui, né? Vim aqui. Então, se for um get, ela vai ser nula, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Aí eu vou verificar. Se a mensagem, a 0, né? Parte lá 0, for ok, isso aqui não é a melhor solução, tá? Mas é o que a gente tem para agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma div. Essa div aqui vai ser uma classe alert do Bootstrap e do tipo alert, vamos ver, success, ok? Aí eu tenho um strong aqui e eu vou colocar sucesso e vou colocar no viewBag mensagem aqui, mensagem 1. Pronto. De forma semelhante, então por isso eu vou copiar, eu vou fazer para essa outra parte aqui. Só que agora vai ser um warning e aqui eu vou colocar aviso, não vou colocar erro. Pronto. Agora o negócio está legal. Então agora a gente atualiza aqui. E qual é a ideia? Quando eu fizer o post, né, o submeter as minhas informações, se ocorrer algum erro lá, o sistema vai mostrar como um aviso para o usuário. E se for bem sucedida a alteração de senha, vai mostrar uma mensagem correta também. Ó, 123, 123, alterar. Opa, olha só. Isso aqui é interessante. Ó, não foi possível converter implicitamente o tipo string em bool. Olha só que legal. Eu fiz um recebe e não um igual. Viu como é que essas coisas podem causar certo incômodo? Imagina você isso tendo prazo, né? Então, opa, senha não confere. Eu coloquei 1, 2, 3. 1. Pronto, vamos ver. Agora funcionou! Olha como é que a parada ficou legal. Então, como você pode ver, cara, agora você tem uma tela de alteração de senha altamente profissional e com feedback para o usuário e show de bola! Tamo aí! É isso aí, desenvolvedor! Espero que tenha gostado pra caramba desse episódio, tá? Realmente espero. Então, com isso, eu te convido a mais uma vez curtir aqui e compartilhar com o máximo de pessoas possível, porque assim você ajuda o canal a continuar, beleza? Então, até mais e que a força esteja com você. Tchau, tchau!